Um bom dia a todos, para todos meus amigos que se inscreveram neste canal. Quero trazer uma palavra nesta manhã para abençoar a tua vida. Vem comigo aqui no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Querido, nesta manhã, a palavra de Deus, ela diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sempre teve esta diferença. A palavra nos diz que naquele grande dia, Deus vai separar o seu povo para a direita e vai separar aqueles que não pertencem a ele para a esquerda, assim como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E a palavra diz que aquele Senhor diz: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança tudo que foi preparado desde a fundação do século. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso, doente, fosse me ver, fosse me visitar. E aquela multidão pergunta: quando te fizemos isto? Quando algum destes pequeninos fizeste a mim. Só que a multidão da esquerda, Deus disse que iria enfrentar uma condenação eterna, porque ele prezou de tudo isto que eu acabei de falar e eles não fizeram. Então, há uma diferença entre o justo e o ímpio. Como estamos se comportando diante de Deus, aqui na terra, neste mundo? Deus, quando colocou nós nesta terra, foi para fazer a diferença. Não podemos viver como o ímpio vive, na algia do pecado. Não podemos se vestir como o ímpio se veste, na imoralidade. Queridos, o justo e o ímpio sempre teve e sempre terá uma diferença. O justo vive para adorar a Deus. O justo vive para obedecer à palavra de Deus. O ímpio vive para desobedecer a Deus e a sua palavra. Então, há essa diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O justo procura agradar a Deus. O ímpio procura agradar ao mundo. O justo glorifica o nome de Deus com as suas atitudes e ações. O ímpio escandaliza o nome de Deus, porque não quer adorá-lo e nem agradá-lo ao Senhor. Então, como está a minha vida diante de Deus? Será que eu estou fazendo a diferença? Será que eu estou sendo justo ou ímpio? E você? Como está a tua vida diante de Deus? O que você tem feito tem agradado a Deus? Ou você tem se preocupado em agradá-lo ao mundo? Porque a palavra diz que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Mas quem é amigo do mundo
ele passa a ser inimigo de Deus. Somos amigos de quem? Estamos fazendo a diferença ou não? Como está a nossa vida diante de Deus? Porque a palavra é bem clara. O texto deixa bem claro. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O justo um dia vai morar na glória com Cristo. O ímpio vai ser lançado no inferno com Satanás e seus anjos. É assim que a palavra diz. A palavra não há meio termo. Só há dois caminhos. O caminho estreito que conduz ao céu. E o caminho largo e espaçoso que conduz ao inferno. Só há Deus e Satanás. Só há céu e inferno. Não tem outra alternativa para o ser humano. Ou ele opta a pegar esse caminho e um dia morar na glória, ou ele vai optar por ficar fazendo a vontade do mundo e perecer no inferno. É uma palavra dura, queridos, mas é uma realidade. É uma realidade, amigos. Tem que ter a diferença. E aí cabe a mim, cabe a você fazer essa diferença. E a diferença que o cristão pode fazer é agradá-lo a Deus. É fazer a vontade de Deus. É exaltar, é glorificar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a vontade de Deus para a tua vida nesta manhã. Esta é a vontade de Deus para a minha vida nesta manhã. Tem que ter a diferença. Então, querido, faz a diferença neste mundo pecaminoso em que nós vivemos. Neste mundo que está perdido na algia do pecado. Mas há ainda um povo que adora, que glorifica, que exalta o nome do Senhor. Há ainda um povo que faz a diferença, chamado-se povo de Deus, chamado-se cristão, chamado-se servo do Senhor. Então, nesta manhã, faz a diferença. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente e que você tenha um dia proveitoso na presença de Deus. Um abraço desse grande amigo. Amém.